Vamos para mais uma aula de vocabulário, passando aqui para a parte 2. É uma passada de pincel realmente, a gente vai descobrir muito mais palavras, mas vamos falar um pouco de food and drink. Outro tópico que possui no mundo inteiro é comida e bebida, e geralmente é pelo cardápio de um país que conhecemos comidas, bebidas típicas. Mesmo não podendo listar os infinitos nomes das variedades de comidas que temos, listamos abaixo alguns itens que podem te ajudar na hora de pedir algum prato especial no restaurante, além de falar um pouco também do conceito de contáveis e incontáveis. No inglês, depois a gente vai entender um pouquinho mais quando utilizar o how many, how much, mas é importante saber que isso se aplica também para comidas e bebidas na questão de determinar se aquilo é contável ou incontável, né? Por exemplo, eu posso pedir 2 hambúrgueres, mas quando a gente fala de suco, a gente entende ali que é um pouco mais difícil. A gente pede 2 sucos, mas a gente não tá falando de quanto suco ele vai ter ali, por exemplo, em miligrama. Então, por esse motivo, a gente considera bebidas, carne, pães, né? No geral, incontáveis e outros itens contáveis. E aqui a gente vai conhecer um pouco desse vocabulário, começando então pelos countable, con, uncountables e contables, é isso? Contables. Countables. Contables são aqueles itens contáveis que eu posso utilizar. Então, por exemplo, vamos começar aqui na listinha. Burgers. Então, eu tenho 2 burgers aqui nessa imagem. 2 hambúrgueres. Sanduíches. Deixa eu ver se tá certa a pronúncia. Sanduíches. Sandwiches. Espera que eu escrevi errado. E aí ele, né, não tá ajudando. Aqui, ó. Sandwiches. Sanduíches. Hot dogs, cherries, apple, grapes, oranges. Essa olives serão azeitonas. Olives. Olives, azeitonas. Então, hambúrguer, a gente viu hambúrguer, sanduíche, hot dog, cherry, que são cerejas, apples, maçã, grapes, que são uvas, oranges, que são laranjas, e olives, que são azeitonas. Também temos watermelons, que é a melancia. Falando um pouco de vegetal também, a gente tem a cenouras, Carrots. que são as carrots. Assim também como temos uma fruta aqui que muitos acham que é vegetal, né? Que a gente pode chamar de tomatoes. Tomatoes são tomates. Tomatoes. Aqui ele falou. Eu escuto muito tomatoes, mas tomatoes. Enfim. Peas, que são ervilhas. Salads. Vegetables, que são vegetais. Pancakes. Pancakes, que são panquecas. Pancakes. Pancakes. Sausages. Nossa, nem eu sei falar salsicha. Socorro. Sausages. Sausages. Salsichas. Salsichas. Eggs, ou egg, que seria ovo, ovos. Potatoes, batata. Cookies, né, biscoitos. Fries, aí é um tipo de batata, né? Tanto é que a gente fala potato fry potatoes, que aí seriam batatas fritas, nesse caso só, né, fritas ali. E o candies, que são doces. Candy, doce. Falar um pouco também dos uncountables. Eu tenho um pouco de dificuldade com essas palavras, mas vamos lá. Temos o bread, que é o pão. Fruits, fruta. Juice, de suco. Meat, carne. Rice, arroz. Cereal.
Cereal. Cereal, é o cereal. Milk, de leite. Coffee, que é de café. Tea, chá. Soap, que é sopa. Salt, sal. Flour. Vamos ver como fala. Flour. 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 Eu achei que era flour. Mas tudo bem. Flour, no caso, seria farinha. Sugar, que é açúcar. Butter, que é manteiga. Cheese, queijo. Honey. Honey é fofo, né? A gente usa até como apelido, que é o mel. Mas honey. 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 Mel. Water, água. Chocolate, chocolate. Jam. Jam vai ser geleia, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui. Jam. Geleia. Jam. Jam. Seafood, que é comidas do mar, né? Ali. E mustard. Ou ketchup, né? Mostra ali o ketchup, mais mustard. Mustard é mostarda. Mustard. Mustard. E o ketchup é ketchup. 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 A gente fala ketchup. Eu coloquei em português aqui sem querer. Ketchup. 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 Então, aqui a gente conheceu um pouco mais. E aí, o que eu vou fazer aqui também, para agregarmos nessa aula, vai ser o seguinte. Eu quero dizer, né? Eu como arroz e carne todos os dias. Nós descobrimos, né, na aula de verbos e na aula de to be, para falarmos um pouco das pessoas também, que I seria eu. Então, eu, como sem conjugação, sem ação, é ele apenas. Então, sem o to. Então, I eat. Falei que eu como arroz e carne todos os dias. Então, eu como I eat rice and meat every day, que é um vocabulário que a gente ganhou nos exercícios. Inclusive, se você fez os exercícios, já sabe que tem o everyday como vocabulário ali. Então, eu quero dizer para a pessoa que eu como isso todos os dias. Eu como arroz e carne todos os dias. É um tipo de frase, vocabulário que a gente começa a ter conhecendo o vocabulário de comida ou de bebida, né? E aí, por exemplo, quando eu quero fazer um pedido, deixa eu reformular. Vocabulário de realizar um pedido de um restaurante. Por exemplo, eu quero 2 hambúrgueres e 2 cocas. E aí o garçom vai responder. Como que vai ser esse tipo de diálogo, né? Para fazer um pedido, o pessoal tende a falar I want, que é eu quero tal coisa. Mas é um pouco rude a gente falar dessa forma. Então, a gente poderia falar I would like, que é I would like to, eu já até começa a completar aqui. I would like e falar o que a gente precisa. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um diálogo. Vou colocar aqui um pouquinho maior. Onde que eu tô escrevendo? Que eu não sei onde tá. Ok. Diálogo em restaurante. Juntando também o vocabulário que a gente aprendeu, né?
como exemplo nas aulas passadas. É bom que as coisas começam a se unir agora, né? A gente começa a criar algumas frases básicas com o pouco de aula que a gente já teve. Então, eu já sei de falar que eu como isso todos os dias e agora a gente já vai aprender a falar em um lugar que a gente aprendeu na aula passada sobre um diálogo, né? Que a gente pode ter, por exemplo, no restaurante. Abri minha agenda aqui sem querer. Então, falando um pouco do diálogo, vamos dizer que você diz. I would like to, que a gente já aprendeu números, né? A gente pode usar aqui que é o 2 também. Two burgers, que a gente aprendeu ali em cima. Burgers and 2 cokes, que é Coca-Cola. Pode colocar até zero. Coke zero. Coca-Cola zero. Please, que somos educados, né? Então, você pediu. Eu gostaria de 2 hambúrgueres e 2 cocas zero. É isso que você disse aqui no nosso começo de diálogo. Aprendendo a fazer o coisa, né? E aí, por que a gente utiliza o would like? É o vocabulário I would like. Vou colocar aqui. Gostaria. I would like. Eu gostaria, né, de 2 hambúrgueres. É um pouquinho melhor do que I need ou I want, eu quero. Porque apesar de você querer, você tá num estabelecimento que tem que te fornecer, né? A comida no sentido dele. Vai fornecer se ele quiser. Então você gostaria de. Você não quer aquilo, tipo, você quer e vai ter de graça, por exemplo. Então é melhor a gente usar o I would like e falar o que a gente quer, né? E aí, o que provavelmente o waiter, que vai ser o garçom, garçom, vai dizer para você. Sure. Claro. Would you like anything else? Ou seja, claro. Você gostaria de mais alguma coisa? Ele perguntou para você. E aí, se você terminou o seu pedido, por exemplo, você pode responder: No. That's all. Thank you. Não. Isso é tudo. Obrigada. E aí, ele vai responder, né? Porque ele é muito gentil e o pessoal aqui é bem bacana, né? O garçom vai te responder. Alright. Certo. Your order will be ready soon. Que vai ser basicamente, ele vai dizer tudo bem, né?
Tudo bem. Seu pedido estará pronto em breve. Então, aqui a gente tem um diálogo super simples que você pode ter em restaurante. Lógico que você pode aprofundar um pouco, né? Esse diálogo no sentido de, ai, qual que é o ponto? Eu quero o que que você me oferece e tudo mais. Mas aqui a gente começa a ter um tipo de vocabulário que ele é importante, né? Para você começar a praticar realmente o inglês, aquilo que você aprendeu. Aqui a gente não falou nada demais se você fez um pedido. Então, assim, são coisas que, a partir do momento que você aprende alguns tipos de vocabulário, você também começa a ganhar alguns tipos de conversa em alguns lugares, o que facilita muito a nossa comunicação nos lugares. Então, por exemplo, esse diálogo em restaurante, ele é muito comum. E agora você sabe que quando você for fazer um pedido no restaurante, você vai utilizar o I would like, que é o eu gostaria. I would like é uma palavra muito importante para nós, né? Deixa eu colocar aqui um azulzinho. O I would like. Então, você já sabe como dizer, né? Algo que você come ou você bebe, né? E como fazer um pedido. É o tipo de vocabulário que a gente começa a realmente aprofundar e ganhar um pouco mais de nuance sobre ele, de domínio sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de diálogo aqui ao vivo. Terão, né, mais diálogos que a gente vai discutir. Mas agora você sabe que toda vez que você for pedir, né, alguma coisa em um restaurante, você pode falar I would like. Vocabulário novo aí pra gente. A gente colocou aqui uma frase que vai ser tema da próxima aula, que é o present simple tense. Então, esse exemplo aqui que a gente utilizou de I eat rice and meat every day é uma frase totalmente no present simple, que é o presente simples, e ela realmente diz que você come aquilo ou não. Então, a gente vai descobrir um pouquinho mais desse tipo de tópico na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez uma aula dupla aí, né? Com bastante vocabulário novo. Teremos aí atividade também, homework sobre comidas e bebidas. Espero que vocês gostem. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!